Olá, seja muito bem-vindo a mais um Motores, o programa dedicado ao desporto automóvel. O Circuito Internacional de Vila Real teve um fim de semana recheado de velocidade. Legends e turismos animaram a pista transmontana com Francisco Mora, Francisco Abreu e João Novo a darem nas vistas. Venha connosco percorrer a terceira ronda do Nacional de Velocidade de Turismos e Troféu Ibérico. Passamos agora para a primeira corrida dos turismos, marcada pelos incidentes que apenas permitiram aos pilotos rodar cerca de 3 voltas em ritmo de competição. Uma corrida que, devido às paragens, ficou ainda mais difícil. O arranque foi dado, mas ainda na primeira volta apenas 3 carros passaram na chicane. Como podemos ver nestas imagens on-board, um toque entre José Pedro Faria e Edgar Florindo obrigou à primeira interrupção da corrida. Depois de interrompida a corrida e reparação dos rails, novo arranque com 2 lugares vazios na grelha. Víamos então o número 26, Francisco Mora, na frente, seguido de Rafael Lobato e Francisco Abreu. Mas ainda nesta volta de arranque, Francisco Marrão despistou-se e o safety car entrou novamente em pista, obrigando a nova situação de bandeiras vermelhas e a nova paragem. Depois de concluídos os trabalhos em pista, os automóveis voltaram a arrancar atrás do safety car. Restavam 8 pilotos em pista, sendo que Mora estava então na frente, com Lobato e Abreu atrás. Mas o número de pilotos em pista voltou a reduzir. É que Ricardo Gomes teve de abandonar a corrida. O piloto, que tinha arrancado de 8º na grelha, seguiu em frente na chicane de Mateus, depois de o carro ter escorregado mais do que era suposto de frente. A travagem mais alongada danificou o radiador e, embora tenha parado o carro, o motor acabou por não resistir. E assim, a dupla que engloba Manuel Gião não pôde alinhar mais no fim de semana. Mas a corrida continuava para os restantes inscritos, que neste momento estavam reduzidos a 7. A prova parecia estar de volta ao ritmo competitivo, mas um novo acidente levou a nova paragem. João Carvalho não conseguiu evitar os rails na chicane e Manuel Pedro Fernandes, que seguia atrás, acabou por embater no piloto. 3 acidentes nesta corrida de para-arranca e os 5 pilotos que restavam em pista voltaram a iniciar a prova com apenas 7 minutos para tentar o melhor resultado. Mas a olhar para o que aconteceu e por isso sem querer arriscar. Assim, Francisco Mora continuava na frente, mas o piloto era fortemente pressionado por Rafael Lobato. Os dois seguiam colados e Mora até acabou por ir em frente na chicane, depois de ter sofrido um toque na traseira do Seat Leon. Ainda assim, não perdeu a posição. Apesar da insistência do piloto da casa, Mora não largou a frente e por apenas 238 milésimas acabou por levar a vitória na primeira corrida em Vila Real. Consegui vencer, tive um pequeno toque, ou seja, em 2 chicanes, houve 2 toques, o que me fez ir em falhar as chicanes, mas consegui cortar a linha de meta em primeiro, que era isso que interessava. Rafael Lobato, que no ano passado venceu neste circuito, acabou por ficar para a 2ª posição e com o carro a ter alguns problemas já no final. Francisco Abreu foi o 3º mais rápido em pista e assinalou a melhor volta da corrida, mais rápida do que a das qualificações, com 2 minutos, 3 segundos e 982 milésimas. Avançamos para a 2ª corrida, que encerrou o fim de semana de velocidade para os turismos. Na pole position estava Francisco Abreu, que tinha tido uma qualificação complicada depois de um toque ter danificado o carro. Entretanto, Francisco Abreu aumentava cada vez mais a distância para Francisco Mora, que tinha vantagem para o piloto que seguia atrás, Gustavo Moura. Aliás, o piloto do Seat número 27 estava a ser cada vez mais ameaçado por Patrick Cunha e Eduardo Leitão. Pressão exercia também o número 22, com César Machado aos comandos. O piloto acabou por surpreender Eduardo Leitão e passar assim a ocupar o 4º posto e poderia agora tentar ir atrás de Patrick Cunha.
mas também o piloto do Audi número 8, Patrick Cunha, aproveitava para subir e a aproveitar algumas falhas de Gustavo Moura nas travagens, nas chicanes, ultrapassou o piloto e assumiu o terceiro lugar. Patrick Cunha, no número 8, não desistiu até ver o pódio e terminou no terceiro posto. De recordar que a equipa tinha terminado a corrida anterior com um problema no radiador. No segundo lugar ficou o líder do campeonato, Francisco Moura. O piloto foi quem arrecadou o máximo de pontos no fim de semana e reforçou a vantagem na luta pelo título numa corrida com alguns problemas. O grande vencedor da corrida, que foi aumentando cada vez mais a distância para o grupo perseguidor, foi Francisco Abreu. Um resultado que foi a cereja no topo do bolo para o esforço que a equipa fez para recuperar o carro depois do acidente na qualificação. Em 9 minutos mudaram um eixo traseiro, uma barra de torção traseira. Mesmo assim fomos com a frente desalinhada e com o regulamento partido. Fizeram um trabalho incansável. Não conseguimos a vitória na primeira, mas conseguimos bons pontos. Conseguimos a vitória agora na segunda e agora pensarmos também no campeonato, em tentar chegar ao Francisco Moura. O circuito de Braga marca a próxima ronda do Campeonato Nacional de Turismos e Troféu Ibérico. Em pleno mês de setembro, a pista abrasiva vai apresentar-se como mais um desafio. Até lá! O Nacional de Legends levou até Vila Real a maior grelha desta temporada de velocidade. Embarque nesta viagem pela terceira ronda do campeonato. Passamos agora para a primeira corrida, onde as bandeiras vermelhas foram por 2 vezes mostradas, o que encurtou o tempo de corrida. Vasco Barros, no número 347, ocupava o posto da pole position. Mas João Novo acabou por ser mais forte no arranque e passar para a frente do piloto do Mercedes. Mas à terceira volta a perseguição foi interrompida. É que o safety car teve de entrar em pista. Uma avaria obrigou à primeira interrupção da corrida e nova reordenação. Mas à quinta volta, nova interrupção da corrida. Um despiste obrigou a nova entrada do safety car em pista. Depois de terminados os trabalhos em pista, a corrida retomou, mas pouco depois Vasco Barros acabou por ter de encostar com um problema mecânico no Mercedes quando lutava pela vitória nesta corrida. Dentro dos FEUP3, a dupla Luís Delgado e Manuel Fernandes continuava a liderar com naturalidade. Já nos FEUP2, com a desistência da equipa Miguel Rodrigues e Pedro Sousa, Filipe Marques, no número 327, era quem estava na frente. As contas foram-se mantendo desta forma e foram estes os vencedores das respectivas categorias. Na categoria especial, Tito Gomes, no número 323, acabou por não ter concorrência e levar o triunfo. José Meireles, com o número 320, foi o quinto piloto mais rápido em pista, a menos de um segundo do piloto que ficou imediatamente à frente. Paulo Sousa, que estava em segundo lugar, acabou por ser ultrapassado mesmo na fase final da corrida e foi o quarto piloto a ver a meta, terceiro dentro dos PH 99. Paulo Mendes e Pedro Alves levaram a discussão pelo último lugar do pódio até à meta. 778 milésimas ficaram entre os dois, com vantagem para Pedro Alves. Os dois pilotos ocuparam ainda a primeira e segunda posição dentro dos PH 99. O mais rápido nesta corrida, que dominou por completo, foi João Novo, que assinalou ainda a melhor volta, com 2 minutos, 13 segundos e 769 milésimas. Foi uma prova pouco disputada, infelizmente, pela entrada dos dois safety cars, mas apesar de tudo, também da avaria do Vasco Barros, que perdeu de alguma forma o entusiasmo que inicialmente na partida se provocou entre as duas, eu e o Vasco. Foi uma excelente prova. Avançamos agora para a segunda e última corrida do fim de semana de Legends em Vila Real, que teve uma história semelhante à corrida anterior. João Novo voltou a fazer um bom arranque para assumir a liderança da prova. Paulo Sousa voltava a estar próximo do piloto e era o mais forte opositor.
mas Pedro Alves e Paulo Mendes estavam novamente com um andamento rápido e voltaram, à semelhança da primeira corrida, a ultrapassar Paulo Sousa e assim tirar o piloto do número 348 para o quarto posto. O enredo continuou o mesmo até ao facto de Vasco Barros, no número 347, ter voltado a abandonar. O piloto seguiu já a recuperar posições quando o Mercedes voltou a ter problemas. Nos FEUP 3, a dupla Luís Delgado e Manuel Fernandes era quem liderava, algo confortável. Filipe Marques, no número 327, era novamente o comandante do grupo dos FEUP 2. À nona volta, a corrida foi interrompida devido a um despiste. No final, João Novo foi quem levou novamente a vitória, uma dobradinha neste fim de semana, também na categoria PH90. Esta vitória teve um sabor muito especial, em primeiro lugar pelo público, por este maravilhoso público de Vila Real, por esta emblemática prova de Vila Real, mas tem uma dedicação, e esta dedicação é para os meus mecânicos e para a minha família. O terceiro a passar a meta foi novamente Paulo Mendes, que ficou em segundo na categoria PH99, que foi completada por Paulo Sousa, autor da volta mais rápida com 2 minutos, 13 segundos e 349 milésimas. A categoria FEUP 3 foi ganha por Luís Delgado e Manuel Fernandes. Gonçalo Rodrigues e André Martins ficaram nos degraus abaixo. Dentro dos FEUP 2, Filipe Marques foi o mais rápido, mas o segundo classificado, André Marques, no número 383, assumiu a frente do campeonato. O pódio da categoria foi completado por Miguel Rodrigues e Pedro Sousa. Braga é o próximo palco do Campeonato Nacional de Legends. Até lá! Também o circuito de Vila Real foi o palco escolhido para a quarta ronda do Campeonato Nacional de Clássicos e dos Clássicos 1300. João Macedo Silva, Luís Alegria e Vítor Araújo provaram mais uma vez que os clássicos já não lhes escondem segredos. Os Clássicos e os Clássicos 1300 regressaram às pistas de Vila Real. Pilotos desafiados pelo percurso citadino e entre curva e contracurva, corridas emocionantes e muito para contar. Entre os mais belos clássicos, os Ford Escort. Joaquim Jorge comanda um RS 1600 MK1, um automóvel de 1974, com motor com 2000 de cilindrada e 300 cavalos. Está largada para a classe, é um grupo 2. Tem os trovões, está dentro da classe, portanto a partir não podemos fugir também. Tem uma ficha de homologação, é o que lá está e nós temos de ter isso. Ao longo dos anos foram feitos vários ajustes, com o claro objetivo de deixar o carro pronto para vencer. Foi muita coisa a nível de suspensões, é travões, é alinhamentos, mas há sempre mais qualquer coisa. Vamos agora à primeira corrida do Campeonato Nacional de Clássicos. Terceiro mais rápido em pista, depois de muita luta, o piloto com o número 121, Rui Azevedo. Apesar de muita luta, foram 3 segundos a ficar entre Joaquim Jorge e o triunfo nesta corrida. O piloto terminou na segunda posição. João Macedo Silva acabou por dominar toda a prova e vencer entre os históricos 75. Foi complicado, o Joaquim não me deu trégua, esteve sempre colado atrás de mim, deu muito trabalho para manter a posição, mas
consegui manter a calma, aguentar a distância e pronto, consegui. Como é que é o percurso? O percurso é muito giro. É estreito, mas muito giro. É para homens. Desde as boxes até à meta, a boa disposição predominou neste espetáculo onde os clássicos foram os protagonistas nas curvas e onde os 1300 não podiam faltar. Comecemos pela primeira corrida. Se tudo apontava para uma corrida sem percalços, foi sol de pouca dura. Logo no início da prova, à primeira volta, um acidente com vários envolvidos motivou não só a entrada do safety car, como também da bandeira vermelha. Depois de também estar envolvido no acidente que marcou o início da corrida, Bruno Pires conseguiu recuperar, travar uma batalha aguerrida com João Braga e ficar na frente dos históricos 71, sendo o quinto mais rápido atrás de Braga, que foi quarto. A completar o pódio 7 segundos mais atrás ficou Luís Alegria, também em Datsun 1200. Depois de ter estado na frente da corrida durante 3 voltas, José Fafiães terminou no segundo posto, a 6 segundos de Vítor Araújo, que comandou a prova logo à quinta volta, manteve a liderança até ao fim, vencendo ainda o histórico 75. Assumi a liderança, ganhei uma distância confortável, depois geri e foi uma corrida normal. A gerir, olhar para o espelho retrovisor, que não é normal, andar a olhar para o espelho retrovisor. Dentro dos inscritos em 1300, os Datsun fazem toda a diferença. Conhecemos o de Rui Castro, um 1200 com mais de 40 anos de história. É um carro com 70 cavalos, tem uma caixa normal, em grupo 1 não pode ter caixa especial, tem uma caixa normal. Pronto, o grupo 1,5 permite ter um autoblocante, tem o rapor de origem, o motor tem um motor GX, que tem o kit que era da época de GX, que faz o grupo 1,5 a ir ao carro de série, mais o que a ficha de homologação deixa. Participou em todos os troféus Datsun, é perito a curvar, no entanto, devido a alguns toques ao longo dos anos, tem vindo a sofrer algumas reparações. O carro, pronto, melhora o que ele já é do carro em si, o carro ainda fica mais agradável de guiar, mais, excelente, um carro de brincar. Se a primeira corrida do Campeonato Nacional de Clássicos Circuitos 1300 foi imprópria para cardíacos, a segunda não ficou atrás. Vítor Araújo, que era o homem da prova até ao momento, assinalando com 2 minutos, 24 segundos e 843 milésimas a marca da volta mais rápida. Aos 8 minutos de prova também ficou parado com problemas mecânicos, ajudando então José Fafiães a passar para o comando da competição. Já João Braga foi o segundo dentro dos históricos 75, cortando a meta como o terceiro mais rápido. Arnaldo Marques foi o melhor dos históricos 71 e segundo a cortar a meta. Já na última volta, tudo indicava que a vitória fosse para José Fafiães. No entanto, mais uma surpresa que ninguém esperava. A poucos metros da meta, o motor do Datsun 1200 escalou-se e não havia mais o que fazer. Numa prova com emoções até ao baixar da bandeira xadrez, Luís Alegria seguiu até à meta e foi então o vencedor da segunda corrida e também dentro do histórico 75. Decidi fazer tudo em segunda, para poupar a primeira. E eles partiram. Um partiu a caixa e o outro ainda não sabem o que é que foi. E, portanto, essa foi a estratégia da corrida. E, pronto, eles acabaram por avariar e eu acabei por ganhar a corrida. Retomamos as emoções do Nacional de Clássicos com a segunda corrida. A cerca de 50 segundos do top 3, Jorge Areia terminou a prova na 4ª posição, atrás de Rui Azevedo, que manteve a mesma posição da primeira corrida, sendo o terceiro mais forte. Já Joaquim Jorge fez a dobradinha do fim de semana, sendo o segundo mais rápido da corrida e dos H75. O grande vencedor do fim de semana em clássicos foi João Macedo Silva, assinalando 2 vitórias.
Foi um fim de semana ótimo, consegui finalmente acabar 2 corridas em Vila Real, que até à data não foi muito possível, e estou extremamente contente com o resultado e foi muito giro, foi uma corrida muito gira. Marco Oliveira levou o carro ao limite na 4ª prova da Taça Nacional de Rallys de Asfalto em Marco de Canaveses. Pilotos e carros testados ao limite. 10 especiais num total de 205 km, 82 cronometrados na 4ª prova da Taça de Rallys Asfalto. O Rally União de Freguesias de Marco de Canaveses alargou horizontes, uma região invadida pela adrenalina. Vamos começar com o primeiro dia de prova, que terminou com a super especial em Alpendurada. Começou bem, mas acabou mal o primeiro dia de corrida de Ricardo Costa e Rui Vilaça. Depois do azar com o problema de motor na última prova da taça, que os obrigou a desistir, Eduardo Veiga e Justino Reis vieram até Marco Canaveses provar que conseguiam mais e melhor. Também com problema de pneus e depois de um toque com o Evo 7, Nuno Cardoso e Telmo Campos, nervosos, andaram atrás do prejuízo sem nunca largar o segundo posto. Vamos ao segundo dia de prova, últimas contas do Rally do Marco. Ricardo Costa e Rui Vilaça, que tiveram problemas com o Evo 9 número 4, arrancaram bem no segundo dia, mas apesar de terem liderado do início ao fim as especiais, no acumulado o resultado do dia anterior não os deixou ir mais longe do que o 5º lugar dentro da taça. Tirando dos problemas que tivemos, e ainda hoje também tivemos problemas com uma transmissão traseira, mas deu para ver que em condições normais, e se a mecânica nos ajudar, somos bastante competitivos e podemos estar a lutar pelo pódio com alguma tranquilidade. O andamento de hoje deixa-nos mais aliviados e quase com uma vitória moral em relação ao dia de hoje, mas no geral acaba por ser um resultado bastante negativo para nós. Mas são os rallies, são assim mesmo. Eduardo Veiga e Justino Reis mantiveram o ritmo anterior, apesar de ao longo do dia terem diminuído o andamento Forscore MK2, não descuraram o lugar e terminaram na 4ª posição. A ambicionar o primeiro lugar e num rally novo para a dupla, Fernando Teotónio e Luís Morgadinho entraram fortes no segundo dia de prova. Em troca de posições com Marco Oliveira, chegaram a rodar em segundo, mas já na terceira passagem pelo Castelinho desceram para o 4º posto. No final fecharam na 3ª posição, a cerca de 14 segundos do segundo lugar da taça e ainda 5º à geral. Entramos logo no ritmo nos primeiros troços, mas já estávamos com alguma distância, apesar de termos ido ganhando espaço troço a troço, mas bom, chegámos ao lugar que chegámos, 3º lugar, já não foi mal, e venho ao próximo. Já Nuno Cardoso e Telmo Campos, depois da troca de pneus ao fim da manhã, conseguiram aumentar o andamento. Rodaram em segundo, colados a Ricardo Costa, que seguia na frente da corrida. Cerca de 2 segundos separaram os dois carros, mas no final das contas foram quase 30 segundos a separar a dupla do primeiro lugar, terminando assim na 2ª posição, a dominar ainda a categoria P3. Consegui melhorar um bocado o andamento, tinha problemas nos pneus que consegui retificar e pronto, conseguimos um 4º lugar, que é bom e não é, mas já é positivo. A distância que levavam na frente do primeiro dia de prova permitiu a Marco Oliveira e Luís Pereira andarem mais descansados. Em trocas entre a 2ª e 3ª posições durante a manhã, à tarde a dupla caiu para 4º, mas conseguiu recuperar até 3º, sem deixar influenciar as contas finais, que permitiram à dupla levar para casa a vitória da taça em Marco Canaveses e ainda o primeiro lugar em X2. No segundo dia tivemos de fazer uma gestão do primeiro, porque já estávamos com uma vantagem confortável, relativamente confortável, como é óbvio, porque os rallies são discutidos ao segundo, mas tínhamos uma ligeira vantagem que nos deu para gerir, não dando muito espaço ao nosso adversário direto, mas correu muito bem. O carro, como digo, teve um sobreaquecimento no primeiro dia, tentámos gerir e essa gestão fez com que a gente conseguisse, portanto, segurar o carro nas condições normais para conseguir o nosso objetivo, que era o nosso primeiro lugar da classe e o segundo à geral, que desde ontem estava mais ou menos seguro.
A categoria P1 foi ganha por Bruno Almeida e Leandro Silva e a X1 pelo piloto José Gomes, ao lado de António Campos. Apesar de não estar inserido dentro da taça, a gerir desde o quinto troço, Vítor Pascoal foi o grande vencedor do Rally União de Freguesias de Marco Canaveses. Pascoal reforçou assim a posição de líder no Campeonato Nacional de Rallys GT. Nós tínhamos o objetivo de vir cá tentar fazer um primeiro lugar para o campeonato para o GT. Hoje foi um rally tranquilo. Tentar não cometer nenhum erro, trazer o carro até ao fim. Um rally com as emoções à flor da pele, que atravessou várias freguesias do concelho de Marco de Canaveses. Não é fácil fazer um rally nesta zona, por uma razão muito simples. Tem muitas estradas de paralelo, no entanto, nós procuramos um rally com algumas provas em estradas nacionais, o que nem sempre é fácil por causa dos moradores, por causa de interrompermos o trânsito em estradas nacionais. Contudo, depois conseguimos arranjar umas classificativas que foram efetuadas hoje, que já são mais estradas municipais. Foi com bom agrado que eu convidei algumas juntas de freguesia a estarem connosco e a levar o rally além ao Pendurada e fazer mais 8 freguesias como já tivemos este ano. Apesar de todas as adversidades, mais uma etapa da Taça Nacional de Rallys Asfalto com um balanço positivo. Eu estou satisfeito, como devo dizer, quando se faz uma prova destas e termina da forma que termina, eu não posso negar que estou por satisfeito. A próxima prova da Taça Nacional de Asfalto é o Rally de Sernancelho, a Guiar da Beira. Lourenço Beirão da Veiga foi até Budapeste para a 4ª jornada dupla do International GT Open, uma jornada que ficou marcada pela estreia de Tiago Monteiro ao volante do BMW M6 GT3. O circuito de Hungaroring, em Budapeste, recebeu a 4ª jornada dupla do International GT Open. Tiago Monteiro juntou-se finalmente a Lourenço Beirão da Veiga na sua estreia lado a lado. Apesar de nunca ter estado no circuito, Lourenço Beirão da Veiga esteve focado na preparação, com treinos em simulador. Sempre um track walk, temos sempre vídeos já da equipa para analisar, antes de lá chegar, portanto, para ter algum trabalho de casa feito. E acho que nesse aspecto as coisas correram bem, consegui logo nas primeiras voltas estar num ritmo bom. Um bom ritmo que na primeira corrida favoreceu a equipa angolana. A primeira corrida acabou por ser bastante positiva, acho que o Tiago fez os contrários, fez quarto, arrancámos de quarto, o arranque e a primeira volta não foi assim tão bom, no meio da confusão, acabámos por perder 2 lugares, caímos para 6º, mas o ritmo, estávamos entre os primeiros, sempre nos mais rápidos. Rodaram entre os mais rápidos e conseguiram terminar a primeira corrida na 5ª posição, mas na segunda corrida o desfecho foi outro. A segunda corrida acho que foi um pouco um erro de estratégia da nossa parte, tanto meu como do engenheiro, que a ideia foi eu arrancar com os pneus mais usados da corrida de sábado, tentar fazer um stint mais curto, para depois entrar o Tiago logo no início com pista livre e impor um ritmo já com os pneus frescos, impor um ritmo forte. O ritmo acabou a ficar lento e comecei a criar ali algum tampão. E depois um toque com outro adversário, que infelizmente nos pôs aos 2 fora e não conseguimos terminar. Uma aposta que acabou por não ser a melhor para a equipa angolana, mas que ainda assim faz um balanço positivo desta que é a 4ª jornada dupla do International GT Open. Fica por aqui mais uma edição do Motores. Voltamos na próxima semana com todas as novidades do desporto automóvel. Conto consigo. Até lá. Com